Bom dia, queridos irmãos. Quero saudar toda a amada igreja com a graça e a paz que procedem de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria poder estar com os irmãos nesses dias, desde ontem, e poder compartilhar um pouco dos desafios missionários ali no Uruguai, e em relação também à obra de Deus em toda a terra. Deus tem enviado e comissionado a sua igreja para que, por meio do trabalho da sua igreja, Cristo seja conhecido e adorado entre todas as nações. E para mim é motivo de alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus e poder ser também nessa manhã de desafio para os irmãos em conhecer mais e se envolver com a obra missionária. Transmiti ontem um abraço da minha família e também da igreja do Uruguai. Os irmãos dão um forte abraço à igreja Jardim Goiás. Eles ficaram muito contentes em conhecer o Salomão o ano passado. A Bruna também passou por lá com o tempo com a gente. Então, para nós é motivo de alegria estar em uma igreja que tem uma conexão com a gente. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus essa manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós vamos estar lendo do versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Que nos diz a palavra de Deus: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar uma vez mais e pedir a bênção de Deus sobre esse tempo. Pai, nós louvamos o teu nome, Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos concedido nessa manhã. Que privilégio nosso de poder estar diante da tua presença, de poder acercar-nos ao trono da graça, com o coração sincero, em plena certeza de fé, com nossas consciências limpas, por meio de Cristo. Obrigado, Deus, por nos alimentar nessa manhã já, ó Deus, com a leitura da tua palavra, com cânticos espirituais, ó Deus, onde nós cantamos verdades profundas da fé, e pelo sacramento da ceia, onde já fomos alimentados, ó Deus, com as verdades da tua promessa e do sacrifício de Cristo. E agora, Deus, nós pedimos que o Senhor também nos instrua por meio da tua palavra. Que o Senhor desafie os nossos corações, ó Deus, a que possamos examinar-nos, Deus, diante da tua palavra, e ver como estamos vivendo diante do Senhor e diante dos homens. Poder ver, ó Deus, aquilo que nós temos feito, na responsabilidade que o Senhor tem nos dado na tua missão. Fala aos nossos corações, Senhor, que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fazendo a diferença no mundo pós-cristão. Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre o que é o mundo pós-cristão. E eu queria citar algumas características mais do mundo pós-cristão. O mundo pós-cristão é um lugar, uma cultura onde se perdeu
a consciência do infinito. David Foster Wallace, um professor da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, fazendo um discurso aos seus alunos, ele conta duas ilustrações que refletem para eles como o mundo pós-cristão vê o mundo. E uma das ilustrações que ele conta no seu discurso da graduação daqueles universitários, ele diz que no Alasca, num bar, estavam dois homens conversando, um cristão e um ateu. E o tema da conversa era a existência de Deus. E eles estavam ali tomando uma cerveja enquanto conversavam, e o autor diz que depois de 4 cervejas, a conversa fica bem animada. E o ateu dizia então para o cristão: eu tenho razões suficientes para não crer na existência de Deus. Ele diz: olha, certa vez saí da minha casa e fui acometido por uma grande nevasca com 50 graus abaixo de zero. E eu me perdi na nevasca e não sabia como retornar à minha casa. E naquele momento, então, eu me coloquei de joelhos e gritei: Deus, se tu existe, ajuda-me a retornar para a minha casa. Então, o cristão falou para o ateu: então você tem razão para crer na existência de Deus, porque você saiu, você está aqui. Ele diz: não, senhor. Naquele momento, por casualidade, passavam por ali 2 esquimós. E eles me mostraram o caminho de volta. O mundo pós-cristão é um mundo que não tem a percepção da existência de Deus. Não tem percepção do mover de Deus. Portanto, é um mundo que carece da influência dos cristãos. Uma outra característica é que não existe preocupação com o pecado, ou não existe sequer conceito de pecado. Cada um faz aquilo que a ele bem parece. Está tudo bem desde que seja bom para você. Também numa cultura pós-cristã, eles são estimulados a combater o cristianismo. O que é que eles buscam? Encontrar falhas na igreja, seja historicamente, ou seja, no momento, para mostrar a falha, a debilidade que existe na igreja. Portanto, o mundo pós-cristão é um mundo que carece de um referencial dos crentes. Carece de uma influência por parte dos cristãos. Lugares como o Uruguai, onde a igreja perdeu não somente a presença física, carece também de uma influência dos valores de Deus. Porque no mundo pós-cristão, a igreja ela é pequena. E ela geralmente tem pouca influência na sociedade. E existem 2 tendências entre os cristãos no mundo pós-cristão. Uma das tendências é isolar-se do mundo. No mundo pós-cristão, um dos pensamentos é: olha, o mundo é contrário a nós. Por isso nós vamos isolar-nos do mundo, nós criamos os nossos monastérios, nós criamos as nossas próprias regras e nós vivemos ali. E o mundo que se vire. A nós não nos importa o que aconteça com eles. Mas nós vamos viver no nosso gueto, na nossa comunidade. Uma segunda tendência é contrária a essa, onde os cristãos pensam assim, no mundo pós-cristão: já que eles são contra nós, e quanto mais fiéis e verdadeiros nós somos, nós seremos perseguidos, nós seremos zombados. Portanto, para não ser perseguido e não ser zombado pelas pessoas,
nós nos associamos a elas. Nós renunciamos a algumas coisas. Nós negociamos algumas coisas. E para o mundo pós-cristão, esse tipo de igreja, eles dizem assim, olha, eles são cristãos, mas são light. São cristãos, mas não incomodam. Essas são duas características que encontramos no mundo pós-cristão, mas que também nós encontramos no mundo cristão. E sem lugar a dúvidas, a palavra de Deus, ela nos ensina que um dos grandes problemas na vida cristã, é como nós nos relacionamos com o mundo. Na palavra de Deus está repleta de ensinança sobre como nós devemos nos relacionar com o mundo. A Bíblia nos instrui qual deve ser a nossa atitude para com o mundo. A Bíblia nos adverte como nós devemos viver no mundo, e a Bíblia nos instrui como nós devemos influenciar o mundo no qual nós vivemos. E é isso que nós encontramos no Sermão do Monte. O texto que nós acabamos de ler é um texto que faz parte do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, depois de ser batizado por João Batista no capítulo 4, ele dá começo ao seu ministério no versículo 17 do capítulo 4, onde diz que o Senhor Jesus saiu anunciando, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E diz então o texto, ao final do capítulo 4, que uma grande multidão o seguia. E o capítulo 5 começa então com Jesus diante dos seus discípulos e diante de uma grande multidão. E é nesse contexto que Jesus prega um grande sermão, que é chamado Sermão do Monte. Grande pelo seu conteúdo e grande pela sua extensão. E nos seus ensinos do Sermão do Monte, Jesus apresenta a essência do Evangelho. Ou seja, os princípios que devem governar, orientar a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, daqueles que são bem-aventurados, daqueles que são felizes. Jesus diz, olha, vocês devem ser humildes, reconhecer quem é Deus e quem são vocês. Vocês devem ser mansos. Vocês devem ser pessoas que buscam a justiça, misericordiosos. E Jesus dá, então, a eles ali uma série de ensinos a respeito da essência do Evangelho. Por isso, no versículo 3 até o versículo 12, Jesus fala do caráter do cidadão dos céus. E do versículos 13 ao 16, então, Jesus começa a falar como esse caráter presente em nós deve influenciar o mundo no qual nós vivemos. Ou como diz o versículo 16, influenciar os homens. Ou seja, Jesus primeiro fala da natureza deles. São cidadãos dos céus, são cidadãos do reino de Deus, que vivem na terra com um propósito. Que a maneira como eles vão vivendo deve influenciar e atrair essas pessoas para adorar a Deus. Eles receberam bênçãos internas para causar uma influência externa. Portanto, isolar-se do mundo ou acomodar-se ao mundo não é o caminho para o cristão na missão de Deus. Pelo contrário, somos chamados a um envolvimento santo e transformador na sociedade onde nós vivemos. Devemos marcar a diferença. Devemos atrair o mundo para Deus. Ser o povo peculiar de Deus. Como nós vemos nas Escrituras, vivendo e manifestando a obra que Ele fez em nós, a obra que Ele está fazendo em nós e a obra que Ele faz através de nós. Para conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. E antes de entrar, então, nas afirmações que Jesus faz no texto, eu queria fazer algumas perguntas para que nós possamos pensar a respeito das nossas vidas. Que tipo de relacionamento eu tenho com o mundo? Que tipo de relacionamento eu tenho
no lugar que eu estou inserido. Que tipo de marcas eu tenho deixado no mundo? Eu tenho me isolado? Tenho me associado? Eu tenho marcado diferença, influenciado pela maneira como eu vivo o evangelho de Cristo na sociedade onde eu estou? O mundo sem Cristo necessita de referência, necessita da visibilidade de Deus através da vida da igreja no mundo. E Jesus mostra no texto como nós devemos marcar a diferença no mundo enquanto estamos envolvidos na missão de Deus. E há 3 afirmações nas palavras de Jesus que eu gostaria de compartilhar nesta manhã com os irmãos, para que nós possamos entender a nossa responsabilidade na missão de Deus no mundo. Como eu disse ontem, o mundo pós-cristão já foi cristão um dia. E como esse mundo deixou de ser cristão? Por meio de políticas de governantes, que foi o caso do Uruguai, mas também pela negligência da igreja, através de viver um evangelho genuíno, marcando a diferença, influenciando os homens e atraindo-os para Deus. Por isso Jesus nos traz aqui alguns desafios, fazendo algumas afirmações que nos levam a entender como nós devemos marcar a diferença no mundo que estamos vivendo e chamar essas pessoas para a fé em Deus. Primeira afirmação que Jesus faz no texto é que a presença da igreja no mundo é para influenciá-lo. A razão pela qual a igreja está no mundo é porque a igreja deve influenciar o mundo para olhar para Deus. Na ausência do conhecimento do infinito, do sobrenatural, é a igreja que vai fazer Deus conhecido através da sua maneira de viver. Jesus, como um bom mestre, ele toma coisas da vida cotidiana, coisas conhecidas, para ilustrar aquilo que ele queria ensinar aos discípulos e à multidão. E Jesus usa 2 elementos que faziam parte da vida comum, da vida familiar: o sal e a luz. Certamente toda casa, o mais pobre que fosse, eles tinham sal e tinham luz. E Jesus usa então esses 2 elementos como metáforas, como figuras de linguagem, para fazer referência aos discípulos, de como eles deveriam então viver no mundo como sal e luz. E Jesus aqui fala de 2 comunidades. De um lado está a igreja, que é sal e luz, e do outro lado está a terra e o mundo. 2 comunidades diferentes, opostas entre si, onde uma é chamada para influenciar a outra, mostrando então que a terra necessita do sal e o mundo necessita da luz. E Jesus começa com a figura do sal, dizendo: vocês são o sal da terra. Jesus não diz: vocês se parecem, nem diz: vocês serão um dia, mas ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo: olha, vocês são diferentes da terra. E vocês estão aqui para influenciar, para marcar a diferença. E diferente da luz, que pode ser vista, o sal era para ser sentido. E Jesus diz então aos seus discípulos e à multidão: vocês são o sal da terra. Jesus não diz: tentem ser sal. Senão ele diz: vocês são o sal da terra. Em outras palavras, não é uma exortação para levá-los a ser algo que eles ainda não sejam, senão que é uma afirmação, uma declaração, dizendo: vocês são o que são para um propósito. Vocês são sal da terra, para que vocês possam viver com o propósito de marcar a diferença, de influenciar
o lugar onde vocês estão vivendo, ou seja, o sal tem que salgar. E a metáfora do sal, ela é riquíssima. No mundo antigo, havia mais de 11 significados para o sal. O sal, ele era usado como tempero, o sal era usado como medicina para curar feridas, o sal era usado como moeda de pagamento, soldados romanos recebiam como pagamento do seu trabalho sal, de onde vem a palavra salário. O sal era usado também na adoração dos deuses gregos e tinha várias funções. E eu queria apontar somente duas funções do sal e trazer dessas duas funções lições, então, para as nossas vidas. Jesus, então, diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Dizendo que eles deveriam, então, influenciar o mundo, dando ao mundo sabor e dando ao mundo preservação. Quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, Jesus tem em mente as bem-aventuranças. E o primeiro, então, propósito do sal, que eu gostaria de sinalizar nessa manhã, é a qualidade de temperar, de dar sabor. O Uruguai é conhecido pela terra do churrasco, da carne boa. Quem não foi, ainda está perdendo. Lá você come um bom assado. Só que um dos grandes problemas do Uruguai é que ele não põe sal na carne, como o brasileiro, que enche de sal grosso. Eles assam a carne e depois, quem quiser, põe sal no seu pedaço de carne. E carne sem sal não é uma coisa agradável. Comida sem sal tampouco. Muito sal, a gente sabe que faz mal. Mas quando Jesus fala para os seus discípulos que eles são o sal da terra, Jesus tem em mente que eles têm a proporção exata para influenciar o mundo que eles estão vivendo. E o sal, como qualidade de dar sabor, de temperar, ele expressa o gozo, a alegria que temos nós na pessoa de Deus. Uma comida saborosa traz alegria. E o crente, ao ser sal da terra, ele é, e pertencer ao Senhor, ele tem no seu coração uma profunda alegria, um profundo gozo, que não está limitado às circunstâncias da vida. Jesus fala: olha, se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, vocês são felizes. Vocês são bem-aventurados. Em Cristo nós encontramos o sentido da vida. No mundo pós-cristão, que as pessoas não têm sentido para a vida. O próprio David Foster, que eu mencionei para vocês, filósofo, que deu esse discurso num curso de graduação nos Estados Unidos, pouco tempo depois, cometeu suicídio. Não são poucas as pessoas que vivem no mundo pós-cristão, que estão cheias de conhecimento, inundadas de saber, mas vazias por dentro. Não tem sentido para a vida. Uma das coisas que chama a atenção no mundo pós-cristão é o gozo, é a alegria que o crente tem no Senhor. Prazer em servi-lo. Chama a atenção do mundo. As pessoas perguntam: o que é que tem de tão bom nisso? Como é que pode essa pessoa viver como vive, apesar das circunstâncias que passa? A ideia predominante no mundo pós-cristão é que a vida inteira estava progredindo. Eles pensavam assim que, através do conhecimento, eles iam alcançar desenvolvimento, iam aprimorar-se, e o homem alcançou o conhecimento. O homem alcançou tecnologia. O homem alcançou altos níveis de educação. E eles diziam o seguinte: então, com tudo isso,
A fome acabará, o sofrimento acabará, a pobreza acabará, as guerras acabarão. E passaram-se os anos e eles não conseguiram nada disso. Senão que as coisas vão de mal a mal. E tudo isso causa desespero. Eu falei ontem, só no ano de 2016 foram 709 suicídios no Uruguai. Num país de 3,5 milhões de habitantes. Cheios de conhecimento, vazios de Deus. E a igreja inserida nesse contexto, ela deve influenciar as pessoas no meio no qual ela vive, manifestando a única esperança que é Cristo. A única satisfação que nós encontramos, ou devemos encontrar, é Cristo. Cristo deve encher o nosso ser. Deve satisfazer as nossas necessidades. No contexto pós-cristão, a igreja costuma ser pequena, em número. Mas isso não importa. Não é amor que o grupo seja pequeno, porque uma boa pitada de sal é eficaz. E assim, na palavra de Jesus, a igreja, quando ela cumpre o seu papel, ainda que ela seja pequena, ela é eficaz. Por isso nós temos que ter alegria, gozo no serviço do Senhor. Se Cristo não é a razão da nossa alegria, nós não teremos disposição para servir a Deus. E nós não vamos influenciar as pessoas com quem nós convivemos. Nós temos que temperar o mundo. Mostrar-lhes onde está a razão da nossa existência. O segundo propósito do sal era conservar. Preservação. Ele era usado para salgar carnes, para impedir que essas carnes entrassem em um estado de putrefação, de deterioração. Naquele período não existia geladeira. E quem sabe, muitos daqui que aqui estão, puderam experimentar isso no passado. Eu, antes de ir para a África, morei numa região, no sul do Mato Grosso, fazendo treinamento de sobrevivência, e nós não tínhamos nem luz, nem água encanada, e a única maneira de conservar a carne era com sal. E quando Jesus olha para os seus discípulos, ele diz: vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo: olha, vocês, pela graça de Deus, foram transformados. Receberam uma nova vida. E essa nova vida deve fazer a diferença no mundo, para que o mundo não se torne um lugar insuportável. Vocês têm que ter sede de justiça. Vocês têm que ser limpos de coração. Importante entender que a presença da igreja na terra é a manifestação da graça, da misericórdia de Deus aos perdidos. É a presença da igreja no mundo que preserva o mundo de receber o cálice da ira de Deus. O dia que Deus retira a igreja do mundo, é ira. Nós vivemos um mundo em corrupção, onde os valores morais cada vez são menores. Nós olhamos para a cultura uruguaia pós-cristã, eu falei para vocês ontem, somente de 2010 a 2015 se aprovaram leis naquele país que vão totalmente contra os princípios da palavra de Deus. O aborto, legalização do aborto no Uruguai, a legalização do consumo e da venda das drogas, o casamento igualitário. A mentira não é um problema, a verdade é relativa, porque não existe conhecimento de Deus. A grande pergunta é como vivem os cristãos no meio dessa sociedade.
Conversava com meu sobrinho, que é membro da igreja presbiteriana. Ele dizia: tio, eu fiquei assustado na reunião da mocidade outro dia. Nós estávamos discutindo a questão do aborto e a questão do homossexualismo, e muitos dos jovens que cresceram dentro da igreja com ele diziam: mas isso é normal, nós temos que aceitar. O secularismo, irmãos, está entrando nas nossas igrejas. A igreja está se tornando secularizada, porque a igreja abre mão de valores que nós recebemos da palavra de Deus. A igreja muda a sua maneira de viver lá fora, não marcando a diferença. E Paulo advertiu Timóteo sobre isso. Ele disse: Timóteo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desse tipo de comportamento. Este é o mundo no qual nós vivemos. É o mundo no qual nós estamos inseridos. E o propósito de Deus em ter-nos no mundo é que a igreja seja essa comunidade de discípulos que preserva o mundo. Ou seja, a vida dos crentes, como sal, influencia pela diferença de pensamento. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós precisamos deixar bem claro aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Que os meus pensamentos, que a minha vida é diferente da deles. Que nós somos controlados por uma outra autoridade, que é o Senhor Jesus. Nossas vidas, nossas agendas, nossas famílias, atitudes, nosso código de ética deve ser guiado pela autoridade de Cristo. E quando o mundo diz que eles não gostam disso, já mostra que nós estamos fazendo a diferença. A nossa diferença tem como objetivo abençoá-los, tem como objetivo atraí-los para Deus, para que eles possam experimentar o sabor, o gosto daquilo que nós somos pela graça de Deus e ser freados na corrupção em que andam. Somos chamados para ser e para fazer aquilo que o Senhor nos ordena, para marcar a diferença do mundo. Um dos pecados que nós cometemos como igreja é não fazer diferença no mundo. Triste quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos esses escândalos que estão acontecendo. E no meio desses escândalos, nós encontramos pessoas que se dizem cristãs. O mundo latino tem sido um mundo onde se diz que tem havido grandes conversões. Mas quando nós olhamos para o mundo latino, nós não vemos diferença na vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus. E Sal da Terra expressa a função do e pela sua diferença em ter uma mente, um coração controlado pelos valores da palavra de Deus. Qual é a sua alegria em servir ao Senhor? Ou você está servindo o Senhor? É a sua alegria conhecida diante das pessoas? Qual é a diferença que você tem feito no meio que você está vivendo? Como tem sido guiado os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua família? Jesus diz na segunda parte do versículo 13, que se o sal não salga, ele não serve para outra coisa que ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E ali Jesus não está falando sobre perda de salvação, senão que Jesus está falando sobre compromisso.
Jesus está dizendo, olha, quando você faz concessões morais para se ajustar ao mundo, você não está atuando como sal da terra. O mundo não precisa da igreja para ser mais parecido com o mundo. O mundo precisa conhecer uma igreja que é parecida com Jesus. O mundo precisa conhecer essa igreja e ser influenciada por ela para Jesus. Quando a igreja age como os outros agem, ela perde a sua salinidade, ela perde a sua reputação e perde a sua participação na missão de Deus. Uma das razões da nossa ineficácia em dar testemunho no mundo é porque nós não vivemos para o propósito para o qual fomos chamados. E quando Jesus está dizendo que nós devemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos inseridos, ele está dizendo, olha, vocês têm que atrair as pessoas através do seu proceder, através da sua submissão ao Senhor. A segunda afirmação que Jesus faz, primeira que é a igreja está presente no mundo para influenciar o mundo, a segunda é que a presença da igreja no mundo é para proclamar o evangelho. Versículos 14 e 15, ele diz então que a igreja é a luz do mundo. E que a luz não pode ser colocada no lugar onde ela esteja abafada, onde ela não possa refletir. Senão ela tem que ser colocada no lugar alto, onde ela ilumine a todos. E outra vez Jesus diz, vocês são. Não serão, nem se parece. Mas vocês são. E luz nas Escrituras está relacionada ao reino de Deus. Enquanto que o mundo está relacionado ao reino das trevas. E João, no seu evangelho, ele começa dizendo que Jesus é Deus, que ele é o Criador de todas as coisas. E João vai dizer, do versículo 4 adiante, ele diz que Jesus é a vida. Ele diz assim, olha, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Jesus veio ao mundo para trazer ao mundo o conhecimento de Deus. E mais adiante, João diz que o propósito de João Batista era falar da luz, era dar testemunho da luz. Ele diz, versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Portanto, a luz é associada com a proclamação da mensagem do Evangelho, que tira o homem das trevas e o traz para o reino da luz. O Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, no qual Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Não existe luz no mundo. A luz do mundo é a igreja. Os reformadores, depois de um período sombrio na sociedade, pela falta de influência de proclamação do evangelho genuíno, os reformadores clamaram em alta voz, dizendo, post tenebras lux, ou depois das trevas, luz. E nós vemos então que os reformadores são impulsionados a levar o evangelho, a levar a luz de Cristo ao mundo. Por isso, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Jesus está relacionando que aquilo que a igreja faz e aquilo que a igreja fala está relacionado às suas obras, às suas boas obras. Assim, os homens vejam o quê? As suas boas obras, as suas
atitudes, o seu comportamento e a sua mensagem. Agora, o mundo não tem problema com as boas obras da igreja. As igrejas liberais que estão presentes no mundo pós-cristão, eles são ricos em boas obras. Inclusive, a mensagem nos púlpitos deles é somente social, um evangelho social. E o mundo pós-cristão não tem problema com eles. A igreja é bem vista, até honrada, desde que não abra a boca. Desde que ela esteja fora da arena do discurso público. Porque a mensagem da igreja vem para confrontar o mundo e o seu comportamento. Vem para trazer luz. João diz, no capítulo 3 do seu evangelho, versículos 19 e 21, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas porque feitas em Deus. Qual a importância da pregação do evangelho? Porque nós, como igrejas, temos que anunciar o evangelho. Paulo responde, dizendo para nós em Efésios 5:8, porque noutrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Nós não éramos luz, mas agora fomos iluminados por Cristo, nós fomos convertidos em luz, e por isso temos que andar como filhos da luz. E como chegamos a ser luz? Paulo responde também em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Ninguém vem à luz se não é por meio da pregação do evangelho. É o evangelho que retira o homem das trevas. Por isso, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Jesus está dizendo, olha, vocês são pessoas que carregam dentro de si a minha pessoa e a minha mensagem. Portanto, vocês têm que anunciar o evangelho. Porque o mundo não tem luz. Por ironia da história, o iluminismo, que foi o período da história marcado ali no século XVIII pelo século da filosofia, que dominou todo o mundo das ideias, dos pensamentos. Eles acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas, o misticismo, que segundo eles bloqueavam a evolução do homem. Mas Jesus olha para esses homens e Jesus diz para eles assim, olha, se a luz que há em ti são trevas, que grande treva será? Jesus não exigia que os discípulos produzissem luz própria, senão que eles refletissem a luz que estava presente na vida deles. O brilho que reflete na vida do cristão vem da presença de Cristo no seu coração. A mensagem que nós proclamamos é a mensagem que transformou nossas vidas. Por isso, quando Jesus disse que o cristão deve ser a luz do mundo, ele está dizendo, olha, você tem que viver no mundo de maneira que você seja visto pelo mundo. Seja conhecido pelo mundo. Assim, o cristianismo é algo que tem que ser visto, que tem que ser conhecido. Por isso Jesus diz assim, brilha a vossa luz. Não existe crente secreto. Irmãos, lamentavelmente, muitas pessoas não sabem que somos crentes, muitas vezes. No mundo pós-cristão, as pessoas têm vergonha ou timidez de dizer que são crentes. Muitas vezes passa no nosso mundo também. Muitas vezes não dizemos que somos, porque não somos sal. Sabemos que vamos comprometer aquilo que nós falamos. Jesus diz, sejam sal da terra e sejam luz do mundo. Porque se vocês são sal da terra, quando vocês falem da luz,
a luz vai brilhar. A luz também tinha a propriedade de ser guia, de indicar os outros o caminho. Jesus diz: olha, vocês têm que brilhar. Vocês têm não somente que ter um comportamento, uma atitude, mas vocês têm que anunciar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E a luz também tinha propriedade de advertência. A luz frequentemente é usada para advertir de um perigo que se aproxima. E os cristãos neste mundo, ao anunciar a graça de Deus, anunciar o amor de Deus, também anunciam a justiça de Deus. As pessoas precisam ouvir que elas estão debaixo da ira, da condenação de Deus. E a única maneira de escapar da condenação eterna é por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a luz que tem que brilhar no mundo pós-cristão. Nós não precisamos ter medo disso. Alguém perguntou a um missionário na Suécia, numa entrevista numa rádio, qual é o propósito de vocês aqui? É fazer proselitismo? O missionário falou abertamente: sim, nós viemos aqui para fazer discípulos de Jesus. Nós não podemos esconder as nossas intenções, porque senão nós não proclamaremos a nossa mensagem. A luz tem que brilhar, tem que ser colocada num lugar alto, para que as pessoas possam ver e ouvir a mensagem que nós temos para proclamar. E por último, Jesus fala que a presença da igreja no mundo é para glorificar, influenciar, proclamar e glorificar. Versículo 16 diz: assim brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. Para quê? Para que glorifiquem ao vosso Deus, o vosso Pai que está nos céus. Propósito último final da obra missionária é a glória de Deus. Anunciar o Evangelho tem como propósito a glória de Deus. Viver uma vida cristã genuína tem como propósito a glória de Deus. Jesus termina dizendo que o propósito da igreja em estar no mundo e ser sal da terra e luz do mundo é glorificar a Deus. A igreja não vive para si mesma. A igreja não existe para si mesma. A igreja é alcançada pela missão de Deus, e a igreja é inserida na missão de Deus, e a missão de Deus é trazer os homens diante dele para dar-lhe a ele o culto que é devido ao seu nome. Por isso a igreja não pode se isolar. Por isso a igreja não pode se associar. Jesus disse que a vida do cristão no mundo tem como propósito último glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. E é duas coisas importantes aqui. As pessoas têm que ver as nossas boas obras, conduta e mensagem. E boas, a palavra boa, no grego, tem duas palavras. A palavra boa. Tem a palavra agathos, que significa bom, de qualidade. E tem a palavra kalos, que significa boa, bonito e atraente. Aquilo que é bom, que é bonito e que é atraente. E a palavra usada aqui é kalos. Ou seja, a nossa conduta e a nossa mensagem tem que ser bom ao ponto de glorificar a Deus e atrair os homens para glorificá-lo. Quando a glória de Deus é a nossa motivação primária, nós vamos viver para a glória de Deus. E nós vamos proclamar a mensagem de Deus. E as pessoas verão as nossas boas obras e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Segunda verdade, a respeito de viver para a glória de Deus, através daquilo que nós fazemos e proclamamos, é que o propósito não é ser reconhecido pelos homens. O propósito não é ser aplaudido pelo mundo, porque muitas vezes não seremos. Jesus falou que seremos motivo de zombaria e de perseguição. Mas se o nosso propósito último é a glória de Deus, então nós passaremos pela circunstância que seja. Seremos taxados por
radicais, seremos taxados por pessoas religiosas, a nossa mensagem não será, muitas vezes, aceita, mas nós fazemos tudo para a glória de Deus. Nosso propósito é viver para a sua glória e fazê-lo conhecido. No nosso viver e serviço ao Senhor, nós nos juntamos ao salmista. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O cristão nunca pensa sobre o que ele fez, mas sim naquilo que Deus capacitou a fazê-lo. Ele nunca busca atrair os olhos para si, senão que busca apontar os olhos para Deus. Somos sal da terra e luz do mundo, para que tudo que somos e tudo que fazemos apontem para aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a oração. Se nós vivemos assim, irmãos, e eu vou terminando, nós não chegaremos a ser um mundo pós-cristão, mas lugares onde no passado a igreja existiu, eles abandonaram um procedimento bíblico, deixaram de viver debaixo do senhorio do Senhor, deixaram de proclamar a mensagem do Evangelho, deixaram de viver para a glória de Deus. E hoje já não existe mais a igreja como outrora. E por isso a Europa é campo missionário. Por isso o Uruguai é campo missionário. Porque não existe mais a influência dos valores de Deus. E nós não queremos que isso aconteça com o nosso país. Nós não queremos que isso aconteça na nossa igreja local. Por isso nós temos que ser sal puro. Que as pessoas possam ver verdadeiramente que nós vivemos para Cristo. Que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos, que a nossa agenda, que o nosso código de ética é guiado pelo Senhor. Nós devemos proclamar a mensagem de Cristo. As pessoas não vão conhecer a menos que nós lhe falemos. Como ouvirão se não há quem pregue? Que nossas vidas, que nossas boas obras possam glorificar a Deus e levar outros a glorificarem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Queremos advertir o mundo a respeito da ira de Deus. Queremos que as pessoas que fazem parte do nosso círculo de convivência, pessoas a quem amamos, mas que ainda não conhecem a Deus, queremos que sejam preservados da ira de Deus. Por isso nós temos que viver, temos que proclamar e temos que honrar a Deus sobre todas as coisas, para que elas experimentem o sabor de ser discípulo de Jesus, para que eles ouçam o que é ser luz, para que eles possam então glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Vamos orar, colocar-nos diante de Deus nessa manhã, porque a missão que Deus realiza no mundo, através da sua igreja, passa por uma igreja que vive uma vida cristã comprometida com Cristo, que é sal da terra. A missão que Deus realiza no mundo através da sua igreja passa pela proclamação do Evangelho, uma luz que brilha nas trevas. A missão que Deus realiza no mundo através da igreja passa por esse princípio último e final, que é a glória de Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã, onde nós podemos olhar para a tua palavra e ver a grandeza da obra que o Senhor fez em nós, em conceder-nos a entrada no reino de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque somos felizes, porque somos bem-aventurados, não porque exista em nós algo de bom, senão que nós recebemos o Senhor, aquilo que faz que nós sejamos chamados sal da terra e luz do mundo. E nessa manhã, ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pelas nossas vidas, para que o Senhor, Deus, nos faça consciente uma vez mais daquilo que somos. E o Senhor nos ajude, Deus, para que o gozo, a alegria, o prazer de servir ao Senhor esteja presente em nossas vidas. Que nós sejamos conhecidos
por aqueles que se alegram em servir ao Senhor, que se alegram no nosso Salvador. Sejamos conhecidos, ó Deus, por viver uma vida que preserva esse mundo, que vai de mal a pior. Vida santa, corações puros, pessoas que têm fome e sede de justiça, que buscam marcar a diferença no mundo que está no maligno. Ajuda-nos no nosso proceder, Senhor, na nossa conduta. E ajuda-nos também, ó Deus, na nossa proclamação do Evangelho. Nós antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E nesse andar na luz nós queremos brilhar, fazendo o Senhor conhecido. A luz brilhou nas trevas, para que houvesse conhecimento de Deus. E nós temos essa mensagem preciosa. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar a Tua palavra. O Evangelho que nós recebemos do Senhor Jesus, como nós ouvimos logo no início do culto. Ir, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a proclamar, a guardar todas as coisas, até que o Senhor venha. Que essa igreja, ó Deus, que nós sejamos embaixadores do Senhor neste mundo. Que no meio do mundo pós-cristão, no mundo onde o cristianismo, ó Deus, não é conhecido e aceitado, sejamos instrumentos de proclamação do Evangelho puro e verdadeiro. Que tudo isso seja para a glória do Senhor. Que os homens possam olhar tudo isso e, ao final, quando estejam diante do Senhor, eles possam dar glórias ao Teu nome. Porque tudo é do Senhor, vem do Senhor e é para o Senhor. Por isso, somente ao Senhor toda a glória. Que a razão última que nos motive na missão do Senhor seja ver o Teu nome exaltado. É o que nós te pedimos, Senhor. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.